Olá, graça, paz e proteção de Jesus, nosso Senhor e Salvador, para você, esteja lá onde você estiver nessa hora. É certo que você já percebeu que nós estamos debaixo do sol, vivendo essa vida, sob a influência de forças do mal e forças do bem. Basta olhar e a gente vai ver quanta maldade no mundo, violência, abandono, mentira, traição. O coronavírus, Covid, estamos vivendo agora debaixo de uma força do mal que tem infectado e matado muitas pessoas. Então, é fácil olhar e perceber o mal do mundo. E é fácil também olhar e perceber o bem do mundo, um abraço, um acolhimento, o amor de mãe, o amor daqueles que nos amam. A solidariedade que momentos de tragédia como esse que nós temos vivido no Brasil e no mundo despertam nas pessoas, a coragem dos profissionais de saúde, as pessoas que dividem aquilo que têm para abençoar aqueles que têm pouco ou não têm nada. Enfim, é fácil perceber o mal e o bem no mundo, tanto do plano de vista do senso comum, ou seja, da nossa vida diária, quanto até do ponto de vista científico. A psicanálise define essa força do mal, essa pulsão de morte como Thanatos. Tudo tende à corrupção, tudo tende à morte. E o bem como Eros, que é a pulsão de vida, nossa estrutura desejante, que nos impele a viver, a ter prazer. E Jesus também nos faz uma definição muito interessante lá em João 10, quando ele diz que o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Mas ele, o Senhor, vem para oferecer vida e oferecer plenamente. Jesus aí dicotomiza o mundo entre duas forças, a força do mal, que é simbolizada e na verdade é resumida pelo inimigo, por Satanás, e pela força do bem, que é ele, Jesus, o sumo bem. E nós vivemos realmente debaixo dessa dicotomia, somos disputados por essas forças do mal, ora explicitamente, como eu já citei, na violência, nas doenças, na morte, ora implicitamente, por vozes, por narrativas, por discursos que muitas vezes se travestem de bem, se travestem de discursos pacifistas, ideológicos, religiosos, para nos convencer, nos manipular, para que objetivos de poder, objetivos econômicos, objetivos ideológicos sejam alcançados. É preciso que nós decodifiquemos esses discursos. É preciso que nós aprendamos a ouvir e discernir as vozes que querem nos manipular, nos controlar e se servirem de nós. Jesus, no mesmo capítulo de João, capítulo 10, ele diz que as suas ovelhas, elas ouvem a sua voz e respondem ao seu chamado. Elas vão quando ele chama. Para que lado nós temos ido? Principalmente nós, povo de Deus. Para que lado nós temos caminhado? A quais vozes nós temos ouvido e obedecido? Há certamente entre nós vozes que representam necropolíticas, necroreligiões, que têm nos controlado, manipulado e levado a muitos à destruição, à inanição, à fome, à exploração. E quaisquer vozes, ainda que de líderes religiosos, que se aliem a vozes que controlam, que exploram e que matam, representam uma necroreligião, isto é, uma religião de morte. Uma religião travestida de santidade, mas podre. Uma religião hipócrita, farisaica, que se enfeita por fora de sagrado, mas que é podre e é demoníaco por dentro. Nenhuma voz 100% religiosa do ponto de vista de Deus, nenhuma voz que religa pessoas a Deus pode concordar com políticas que levam à morte, políticas neoliberais que valorizam a economia em detrimento da vida, políticas que se servem de vidas para grandes conglomerados econômicos e financeiros acumularem mais e mais
riqueza às custas do sangue dos pobres. Darcy Ribeiro, no seu clássico Povo Brasileiro, nos fala e nos cunha uma expressão típica do que tipifica o que acontecia na época da colônia com os escravos. Ele diz que os engenhos eram moinhos de gastar gente, moinhos cujo combustível para a produção do açúcar e do enriquecimento econômico era o sangue dos escravos, a carne e o sangue dos escravos. Nós hoje, no mundo ocidental, capitalista, neoliberal, a gente vive sim um estado de produção que se baseia no sangue do trabalhador, no sangue das pessoas mais pobres, no sangue das pessoas mais simples. E esse discurso meu, irmãos, não é um discurso político, isso é um discurso religioso. Jesus, Criador do universo, que veio e encarnou a terra, Filho de Deus, se encarnou, escolheu se encarnar na comunidade mais pobre da Palestina, lá dentro da Galiléia, em Nazaré, uma vila simples. Cresceu entre os pobres e começou seu ministério a partir dos pobres e se posicionou duramente contra os exploradores dos pobres. Lutou contra Roma, seu poder imperial de domínio e de força e de violência, e contra aqueles, a sua elite sacerdotal e religiosa da época, que se aliavam a Roma para manter o seu status e a sua opulência. Portanto, se posicionar com relação a necropolíticas, a necroreligiosidades, a necroespiritualidades, é assumir o compromisso que Cristo assumiu e levar a cabo a missão que ele nos deu, porque lá em João também ele diz assim: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Nosso modelo missionário e evangelístico não é de outro senão de Cristo. É defender os interesses de Cristo. E Jesus diz que os que herdarão o reino dos céus são aqueles que acolherem os pequeninos. Então, num momento como esse, onde se fala muito de economia, querem que as pessoas voltem, querem que o sangue das pessoas sejam derramado nas ruas para a máquina econômica não travar. E dizem, inclusive, que seria muito pior no futuro se a economia travasse, como se o Estado não tivesse condições e mecanismos de distribuir renda, de distribuir recursos, de salvar os seus cidadãos. Aliás, a única função do Estado é cuidar dos seus cidadãos. Irmãos, abramos os nossos olhos, os nossos ouvidos e criemos corações sábios com relação a essas vozes pseudo-religiosas, necro-religiosas, que se aliam ao grande poder econômico e político para controlar os nossos pequeninos. E peçamos a Deus que nos dê ouvidos e corações sábios para escutarmos a voz do bom pastor, como boas ovelhas que queremos ser, e obedecermos tão somente a essa voz que traz vida. Que nós possamos fechar os nossos ouvidos para essas vozes que nos querem matar, que nos querem destruir, que nos querem controlar. Leia a sua palavra e extraia dela os mecanismos e as condições e a sabedoria para discernir entre as vozes do mal e as vozes do bem. Que Deus te abençoe, você e a sua família. Em nome de Jesus.